Olá, amigos e amigas. Sou Luiz Rorato, escritor, poeta, empresário, e tenho mais um recado importante para vocês. Hoje eu vou falar sobre independência, continuando a reflexão sobre o fato de estarmos comemorando os 200 anos de independência de Portugal, de emancipação do Brasil, que era até então colônia de Portugal, explorada pelos portugueses, pelo rei Dom João VI, e por extensão até pela coroa britânica na época, que explorava Portugal, e Portugal dava a conta para o Brasil pagar, literalmente. Dito isso, vamos falar sobre como nós podemos chegar à independência. Só tem uma forma de nós chegarmos à independência verdadeira e de fato, que nos trará sim riqueza, emancipação e liberdade de verdade. Isso só acontecerá quando a maioria dos eleitores, a maioria do povo brasileiro, tiver capacidade e discernimento de não ser influenciada, não ser levado a votar em pessoas desqualificadas, em manipuladores da opinião pública, em embusteiros, em picaretas, em aventureiros que se apoderaram do poder com discursos falaciosos, com discursos milagrosos, se auto-intitulando salvadores da pátria, seja de esquerda ou de direita. Tem salvador da pátria que diz que ele é a única opção segura para nos livrar do mal do comunismo que assola o mundo, da nova ordem mundial e assim por diante, de correntes ocultas, de invasão de extraterrestres, do aniquilamento por seres subterrâneos e o escambau a quatro. Lógico que não chega a tanto, mas se a gente fizer uma analogia aí, segue nessa linha, porque eles criam ameaças absurdas, como o personagem, o Don Quixote de La Mancha, que queria enfrentar os moinhos de vento como uma ameaça gigantesca. Para quem não conhece a história do Don Quixote de La Mancha, eu recomendo. Então, esses Don Quixotes que estão na política, seja como são verdadeiros populistas de direita ou de esquerda, mas na realidade são pessoas desqualificadas, até desprovidas de inteligência máxima. São pessoas, na realidade, de má índole. São pessoas inescrupulosas que, para influenciar os influenciáveis, eles remuneram meios de comunicação suspeitos, obviamente. Na realidade, são agências de publicidade travestidas de jornais e de canais de televisão, travestidas de gente séria, para pura e simplesmente falar bem desses seres minimamente ou maximamente boçais, que insultam a nossa inteligência e a gente acaba acreditando neles. Então, eu vou dizer como se desvencilhar, como evitar que sejamos influenciados por essas pessoas. Tem várias regras. Primeiro, influenciável, eu vou explicar, influenciável não é quem assiste um noticiário da imprensa livre, dos meios de comunicação, das redes de televisão consagradas e que estão aí há décadas fazendo um trabalho muito sério, um trabalho digno de respeito, um trabalho honesto e decente. São esses que surgem junto com as campanhas políticas. Essas televisões, rádios, jornais, revistas, podcasts que surgem junto com as campanhas políticas. E normalmente elas surgem dentro dos gabinetes de ódio. Aí começam a disseminar notícias falsas
contra os adversários e notícias falsas em benefício de si próprios, se apropriando de feitos alheios, se apropriando. Por exemplo, quem diz que um presidente que diz que criou o Pix, obviamente vai ter um crescimento gigantesco no nariz, porque é um Pinóquio, é um mentiroso, é um debochado, ele insulta a inteligência das pessoas. Nenhum presidente, nem aqui nem na China, criou o Pix. O Pix, é a terceira vez que eu estou falando isso em vídeo, ele foi desenvolvido lá na Inglaterra e na Israel e também na Índia há 5, 6 anos atrás, e foi copiado pelo Banco Central. E não importa quem fosse o presidente do Brasil em 2020. Podia até nem ter presidente. Aliás, seria melhor que não tivesse diante das últimas opções que nós temos. Mas o Banco Central teria implantado o Pix exatamente do jeito que é. Sem a influência de mentirosos, de salafrários que não fazem nada de bom pelo país e ficam se apropriando daquilo que o povo gosta e que foi feito por outrem, foi feito por outras instituições, outras pessoas, em outros tempos, em outras épocas. E daí, outra coisa que o salafrário faz é trocar de nome aquilo que deu certo, que foi implantado por governos anteriores. Um exemplo que eu já citei aqui de forma exaustiva, mas vou insistir. Por exemplo, o governo do Fernando Henrique, através do ex-ministro da Educação, Cristóvão Buarque, que era reitor da Universidade de Brasília na época, criou o Bolsa Escola, que tinha um objetivo nobre, que era diminuir o trabalho infantil e também aumentar a renda das famílias que precisavam do trabalho infantil e levar as crianças para o lugar certo, que é para a escola, porque um país que as crianças não têm acesso à educação é um país sem futuro. E por isso, lá atrás, foi feito isso. Aí chegou o Lula lá e trocou de nome para Bolsa Família para se apropriar de um feito que não era seu. Mas daí ele teve o troco. Agora o atual ocupante do cargo de presidência trocou o nome do Bolsa Família para Auxílio Brasil e agora está fazendo campanha em cima disso, de novo para se apropriar de um feito que não é seu e nem é do Lula. E a mesma coisa aconteceu com Minha Casa Minha Vida. Antes do governo Lula, o governo do Fernando Henrique também havia criado um programa habitacional muito bom, que inclusive o Lula, num raro lampejo de honestidade, sinceridade e integridade, ele deu uma entrevista, pesquisem nos sites de busca, escrevam assim: Lula elogia programa habitacional de FHC. Vou repetir: Lula elogia programa habitacional de FHC. Coloque lá num site de busca e você vai ver que realmente ele deu a entrevista, como eu disse, no raro lampejo de honestidade e de ética, elogiando o programa e disse que ia dar continuidade. Aí, quando ele assumiu a presidência em 2003, ele trocou o nome desse programa habitacional, que, lógico, ele rendeu poucos frutos, porque ele estava recém-criado. Ele trocou de nome para Programa Minha Casa Minha Vida, que cresceu e tinha que crescer no governo dele ou em qualquer outro governo. Aliás, vou repetir o que eu disse agora há pouco. Mesmo que o Brasil não tivesse governo nenhum, ia crescer do mesmo jeito. Porque é um programa de governo, não é um programa de partido nem de presidente. E nem de ideologia esquerda ou de direita. Era um programa de governo que cresceu. E agora o atual ocupante do cargo de presidente, cujo nome eu me recuso a repetir, disse que, ou melhor, trocou de nome para Casa Verde Amarela e está fazendo propaganda em cima disso, que ele está resolvendo o problema de habitação com o programa Casa Verde Amarela. Ou seja, esse indivíduo aí não criou nada que preste para o povo brasileiro, para as grandes maiorias, para a grande massa, mas se apropria de criações que não são suas.
Mas se você perguntar para um membro do CAC, que é aquele pessoal do grupo lá de caça, colecionadores, caçadores e atiradores, qualquer um desses está feliz da vida, porque esse governinho que aí está armou todo mundo e deu bastante munição com a nova legislação perversa de armar o povo. Então é isso para isso que esse sujeito presta, só para armar o povo, estimular queimada, invasão de terra pública, invasão de território indígena, enfim, de garimpo ilegal e assim por diante. E tem gente que acha que isso serve para ser presidente. Isso obviamente não seja influenciável. Por favor, não preste atenção só nos meios de comunicação, se é que isso pode ser chamado de meios de comunicação, que fazem propaganda, como se fosse propaganda de guerra, de certos indivíduos despreparados, que aspiram ao poder a qualquer custo. No Brasil tem dezenas, talvez centenas de meios de comunicação, digamos assim, que fazem propaganda, fazem apologia ao bolsonarismo e outros, o número igual, que faz apologia ao petismo, mas obviamente faz apologia, só vai falar bem desses caras e mal de quem pensa diferente. E tem muita gente que ou só presta atenção nos meios de apologia ao Lula, outros só prestam atenção aos meios de apologia ao bolsonarismo. Então, daí a pessoa está se permitindo a ser influenciada por uma determinada corrente ideológica, seja ela de esquerda ou de direita. Isso não é correto, isso não é como eu colocaria isso? Não é sensato você só ouvir um lado da moeda. Nós temos que ser e agir como juiz, ouvir os dois lados da moeda e assim tirar as nossas próprias conclusões. Vejam bem, eu não estou aqui tentando influenciar nem A nem B, até porque o objetivo do vídeo é evitar que as pessoas sejam influenciadas. Mas, infelizmente, eu assisto, inclusive no próprio seio familiar, pessoas que são inteligentes, bem formadas, com graduação, pós-graduação, escambau, mas que se permitem, obviamente, em outras áreas, não na política, não em ciências políticas, mas quando se trata de política, elas ficam assim, tapadas, se permitem ser influenciadas por pessoas negativas, por pessoas nocivas, por pessoas perniciosas, por nulidades, como diria Rui Barbosa. E é muito triste isso, pessoas inteligentes serem influenciadas por nulidades, tá certo? Então, vou fazer mais uma vez o apelo ao bom senso, à inteligência dessas pessoas. Se querem ouvir um lado, não ouçam só um lado, ouçam os dois. Ou melhor, deixe de ouvir os extremismos, a apologia a A ou a B, e assista os noticiários dos canais de televisão, leia jornal, leia revista séria, não leia o santinho, ou o jornaleco, ou tabloide, ou flyer, que seja entregue pelo candidato, que obviamente ele só vai falar bem de si próprio, pode ser verdade ou pode ser mentira, mas é o que ele vai fazer, vai falar bem de si próprio. Pesquisa, coloca o nome inteiro do indivíduo lá num site de busca, escreva a palavra processos. Se o cara tiver processos nas costas, é evidente que não serve para ser presidente. Eu penso assim porque eu tenho um certo grau de inteligência. Eu não aceito que pessoas que não foram inocentadas, mas tiveram a condenação anulada por alguma fada madrinha qualquer,
Aliás, eu não aceito nem que se candidatem, mas já que permitiram que se candidatasse, eu não voto e ponto. Assim como pessoas desqualificadas que ocupam o poder e deixam claro isso, que querem só se beneficiar. Tanto é que o portal UOL denunciou que o atual ocupante do cargo da presidência, eles fizeram levantamento em registro de imóveis do Brasil, aí do Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília e acho que Minas Gerais também, encontraram 107 imóveis do clã dessa família Bolsonaro, 51 dos quais foram comprados total ou parcialmente com dinheiro vivo, com dinheiro em espécie. Em valores de hoje seria 25 milhões e 600 mil. Quem é que anda com 25 milhões e 600 mil no bolso? Haja mala para botar tanto dinheiro. Assim, numa conta de padeiro ia dar pelo menos umas 12 mochilas com 12 ou 13 mochilas com 2 milhões cada uma. Então, ou malas mesmo, essas malas que é permitido voar com elas sem pagar a tarifa. Então é muito dinheiro, sem explicação. Então o cidadão que se diz contra a corrupção e que gasta tanto dinheiro sem justificar a origem, aí ele até tentou se safar numa entrevista dizendo que era dos primos, dos parentes, do parente distante. Não, o clã Bolsonaro se resume ao presidente, a atual esposa, 2 ex-esposas e os 4 filhos que ele tem. Esses caras aí, mais as 3 mulheres que adquiriram do final dos anos 90 para cá, mais de 61 milhões em imóveis, 107 imóveis para ser exato, e grande parte sem justificativa da origem do dinheiro. Então, o sujeito que age dessa forma não serve para ser presidente. Não precisa ser inteligente para entender isso, tá bom? É isso. Se você gostou, dê um like, um joinha caprichado, compartilhe esse vídeo que é de interesse nacional, ative o sininho para receber novos vídeos em tempo real. Inscreva-se no meu canal, por favor. Um grande abraço e tchau. E viva a liberdade com inteligência. Isso, obviamente, exclui qualquer tipo de ingerência de gente incompetente nas nossas vidas. Tá bom? Nas nossas vidas. Um abraço, até mais.